A Lupatec, Lupa 3, informou ao mercado na noite de segunda-feira, 13, que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, aprovou o pedido de adesão da empresa ao Quita PGFN, o que deve reduzir a dívida da companhia com o governo federal em 17,4 milhões de reais. O pagamento será feito a partir de créditos tributários. Antes, o valor seria parcelado e pago em dinheiro. A empresa, que atua na fabricação de equipamentos e provendo serviços para o setor de petróleo e gás, disse que esse montante corresponde a cerca de 83% do volume de dívidas submetido ao Quita PGFN. Caso o valor total seja aceito pela Procuradoria, a Lupatec conseguirá pagar até 20,9 milhões de reais com os créditos tributários. De acordo com o governo federal, o Quita PGFN é um serviço que possibilita ao contribuinte utilizar o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, para liquidar de forma antecipada o saldo devedor junto ao governo. Lupatec no final da Rio de Janeiro. A companhia, vale ressaltar, solicitou no meio de janeiro o encerramento de sua recuperação judicial, que já está em andamento desde maio de 2015. Antes disso, chegou a tentar uma recuperação fora dos tribunais convertendo dívida em ações, mas a queda nos preços do petróleo e a crise na Petrobras naquele ano inviabilizaram o plano. Na época, a empresa tinha patrimônio líquido negativo. Ao longo do período de recuperação judicial, a Lupatec saiu da área de serviços a empresas petrolíferas para conter perdas e gerar caixa. No Brasil, foram 1.800 demissões, e a empresa também vendeu operações na Colômbia e na Argentina. A Lupatec, Lupa 3, informou ao mercado na noite de segunda-feira, 13, que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, aprovou o pedido de adesão da empresa ao Quita PGFN, o que deve reduzir a dívida da companhia com o governo federal em 17,4 milhões de reais. O pagamento será feito a partir de créditos tributários. Antes, o valor seria parcelado e pago em dinheiro. A empresa, que atua na fabricação de equipamentos e provendo serviços para o setor de petróleo e gás, disse que esse montante corresponde a cerca de 83% do volume de dívidas submetido ao Quita PGFN. Caso o valor total seja aceito pela Procuradoria, a Lupatec conseguirá pagar até 20,9 milhões de reais com os créditos tributários. De acordo com o governo federal, o Quita PGFN é um serviço que possibilita ao contribuinte utilizar o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, para liquidar de forma antecipada o saldo devedor junto ao governo. Lupatec no final da Rio de Janeiro. A companhia, vale ressaltar, solicitou no meio de janeiro o encerramento de sua recuperação judicial, que já está em andamento desde maio de 2015. Antes disso, chegou a tentar uma recuperação fora dos tribunais convertendo dívida em ações, mas a queda nos preços do petróleo e a crise na Petrobras naquele ano inviabilizaram o plano. Na época, a empresa tinha patrimônio líquido negativo. Ao longo do período de recuperação judicial, a Lupatec saiu da área de serviços a empresas petrolíferas para conter perdas e gerar caixa. No Brasil, foram 1.800 demissões, e a empresa também vendeu operações na Colômbia e na Argentina. A Lupatec, Lupa 3, informou ao mercado na noite de segunda-feira, 13, que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, aprovou o pedido de adesão da empresa ao Quita PGFN, o que deve reduzir a dívida da companhia com o governo federal em 17,4 milhões de reais. O pagamento será feito a partir de créditos tributários. Antes, o valor seria parcelado e pago em dinheiro. A empresa, que atua na fabricação de equipamentos e provendo serviços para o setor de petróleo e gás, disse que esse montante corresponde a cerca de 83% do volume de dívidas submetido ao Quita PGFN. Caso o valor total seja aceito pela Procuradoria, a Lupatec conseguirá pagar até 20,9 milhões de reais com os créditos tributários.
De acordo com o governo federal, o Quita-PGFN é um serviço que possibilita ao contribuinte utilizar o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, para liquidar de forma antecipada o saldo devedor junto ao governo. Lupatec no final da Rio de Janeiro. A companhia, vale ressaltar, solicitou no meio de janeiro o encerramento de sua recuperação judicial, que já está em andamento desde maio de 2015. Antes disso, chegou a tentar uma recuperação fora dos tribunais convertendo dívida em ações, mas a queda nos preços do petróleo e a crise na Petrobras naquele ano inviabilizaram o plano. Na época, a empresa tinha patrimônio líquido negativo. Ao longo do período de recuperação judicial, a Lupatec saiu da área de serviços a empresas petrolíferas para conter perdas e gerar caixa. No Brasil, foram 1.800 demissões, e a empresa também vendeu operações na Colômbia e na Argentina.